boa noite a todos. O meu nome é João Costa e estou acompanhado de André Pires. Bem-vindos. Para quem não sabe, o André é músico, guitarrista, cantor e compositor, e também és professor. Uhum. Vamos começar por falar um bocadinho do seu percurso, de como é que tu entraste na música. O que é que te atraiu para a música, inicialmente? Assim, isso é complicado. Eu sofro de uma péssima memória, mas do que eu me lembro, eu era miúdo já, sei lá, com que eu me lembro 6, 7 anos. O meu pai, às vezes, naquelas festinhas da aldeia, gostava de ir para o palco e cantava aquelas laironas, estás a ver? Sim. E eu, em pequeninho, já gostava de fazer essas coisas, gostava de estar em palco. E na primária, quando eram as festinhas da escola, eu queria ir sempre para o palco, estava sempre com ela fisgada de estar lá e poder cantar, o que seja. E eu comecei a tocar um instrumento com 10 anos, mais ou menos, acho eu. Sempre cantei, em pequeninho, adorava cantar, mas instrumento foi só aos 10 anos com cavaquinho. Comecei com cavaquinho. Passado 2 anos, basicamente eu queria estudar música desde cedo, diziam aos pais, eu quero estudar música. Meu pai, pronto, dizia, tens música na escola, não vais estudar noutra escola música além dessa. Então eu fiz o quinto e sexto, não é? E depois de fazer o quinto e sexto é que ele me deixou entrar no conservatório, na altura aquilo era uma academia, e pronto, fiz o curso normal até ao 7º grau, penso eu, e depois fui para a universidade. Aí foi guitarra clássica. Eu na altura Exato. queria cantar, eles só tinham o canto lírico e eu achava, não gostava muito da questão do canto lírico e eu nem me lembro, acho que não tinha um canto lírico realmente. Eu acho que era só, não havia canto, mas se fosse era canto lírico, é isso. Já não me lembro bem, mas era isso. E eu fui para a guitarra e ainda bem que fui, porque nunca mais quis outra coisa. Mas tu inicialmente tinhas afinidade para com a guitarra clássica ou a guitarra clássica foi mais uma espécie de escolha do momento? É assim, foi mais ou menos a opção que eu tinha. Eu acho que ainda era muito novo para fazer essa distinção. Apesar de eu ouvir muito pop, ou melhor, eu ouvia, naquela idade, eu acho que eu ouvia muito mais era hip hop. E depois, por influência, lá está, daquela minha prima que agora teve um filho hoje, não é? Eu comecei a ouvir muito rock de anos 80, 60, 70, tudo o que era aquele old rock, aquela coisa mesmo hipster, estás a ver? Ouvia aquilo tudo e afastei-me do hip hop e dessas coisas que eu ouvia, mas eu ouvia muito hip hop, eu era louco por Eminem e 50 Cent e ainda hoje ouço Eminem e adoro aquilo, pá, é incrível o ritmo daquele Old, homem. old school, basicamente. Exato. Mas adoro. Agora se calhar ouço mais coisas tipo Kendrick Lamar e assim um hip hop mais moderno, não é? Mas adoro ouvir Eminem, para mim é incrível. Dentro da guitarra, quais eram as referências que te chamaram mais a atenção? Quando tu Dentro da compões? guitarra, na fase inicial, estás a dizer? Sim, sim. Eu acho que eram os meus professores. Lá está, eu não tinha pelo menos no tempo em que eu tinha 12, 13 anos, tudo bem, houve aquele boom da internet, mas não era nada como é hoje. Por exemplo, primeiras músicas de acordes que eu aprendi, eu ia ao Cifra Club e essas coisas quando era pequenito, e tu ainda tinhas só o texto e tu punhas por cima e era um acorde e tu tinhas de descobrir como é que aquilo se fazia e tinhas que ouvir a música e saber qual era o ritmo. Resumindo, não tinhas um gajo no YouTube a tocar e tu a copiar, percebes? Não tinhas Então, tipo master level. e não tinhas aquele boom de música, porque eu tinha muitos CDs que era dessa altura. Eu comprava CDs a toda a hora, ainda tenho porradas de CDs. Depois, mais tarde, até foi um bocado como coleção, porque eu, às vezes tinha o CD, só se fosse uma música que eu não encontrasse na internet, eu acabava por depois ripar as músicas para o meu Sim, ficheiro, porque tinhas senão no riscas formato o CD digital. todo. Ele tem Yeah. um tempo de vida, sei lá, eu cheguei a riscar Bob Marley, risquei para aí 3 discos de Bob Marley. Só de ouvir, estás a ver? Sempre a ouvir. Olha, o Black Album dos Metallica, na altura era pequenino,
e ouvia imenso o Appetite for Destruction, ouvia dos Guns N' Roses, eu adorava aquele rock daquela altura também, por exemplo, Nirvana, Nirvana acho que não cheguei a arriscar, mas um dos álbuns que eu ouvia muito era o Unplugged, adorava a magia por trás daquilo. E lá está, atualmente eu ainda hoje às vezes compro um disco quando posso, mas é mesmo aquela questão de teres o formato digital. Eu no máximo, pronto, quando são discos de jazz são mais raros, por exemplo, portugueses ou coisas assim, eu sou capaz de comprar o disco e depois ripo a música para mim, para eu poder ouvir no telemóvel e afins, mas na realidade eu não ouço o disco. Porque, Por exemplo, vinil, gostas ou uma vez? eu adoro vinil, mas não tenho, melhor, eu agora tenho um giradiscos que é aqui velhote do meu pai, eu tenho que o arranjar, mas é um hábito que eu nunca cultivei e eu considero que é um hábito muito caro. E se tu não tiveres um bom aparelho, acho que não compensa, na minha opinião. É que não é só o disco, tens de ter mesmo um muito bom aparelho. Ou então é um bocado só aquela questão de ser fancy. Se tu não tiveres umas boas colunas, aquilo eu prefiro se calhar ouvir em casa, em formato digital e com um bom som, do que estar a ouvir num disco de vinil e teres um som medíocre. Mas lá está, tem aquela questão do arcaico também é fixe. Mas eu em casa não ouço vinil. Mas tinha um amigo meu que tinha vinil, eu gostava de ouvir muito em casa dele. E ele tinha bons discos e tinha um bom aparelho, era fixe. Era fixe. Não. Na tua progressão como músico, como artista, o canto apareceu de que forma? Assim, mais para lá da tua formação. Como é que apareceu o canto? Repete a pergunta, desculpa. Desculpa, vou reformular. Uh, como é que apareceu o canto na tua formação, na tua profissão? Como é que tu decidiste enveredar pelo canto como algo mais complemento à guitarra, digamos assim? Pois, isso é muito difícil. É assim, como te disse, eu cantava antes de tocar guitarra, na realidade. É assim, toda a gente acha que canta antes de tocar qualquer instrumento. As crianças cantam, não é? Normalmente. Mas eu depois, durante anos, não cantei. Sei lá, quando houve aquela mudança de voz, eu não gostava nada de cantar. Odiava. E arrumei um bocado para o lado e só voltei naquela idade dos 14, 15, que apesar de também ainda estar a passar por aquela mudança de voz, que eu não tenho bem a certeza quando é que foi, mas nos 14, 15 eu comecei a tocar outra vez e a tocar acordes e aí comecei a cantar as músicas, porque lá está, tu aprendes uma música, se tu não souberes cantar não tem piada, e a não ser que seja um hit, toda a gente conhece, tu tocas aquilo e a malta canta e é fixe, mas se for uma música que tu gostas, mas que ninguém conhece, tu não vais conseguir tocar aquilo e as pessoas ouvirem muito tempo, porque estás a fazer, como dizem na minha terra, o lai lai lai, não é? Então não dá. E eu, nessa altura, acho que eu comecei a cantar um bocado por isso. E também aquela busca, não é? Eu já queria compor e já compunha, não é? Coisinhas, sei lá. Não compunha canções, nem compunha coisas Era concretas, mas pequenos refrões. sim, ideiazinhas ou coisinhas giras. E comecei a buscar, lá está, ler letras, saber letras, cantar coisas, foi aquela questão da influência. É um bocado difícil explicar, eu se calhar nem estou a responder bem à tua pergunta, mas, Não, 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 tu mas respondeste. lá está, foi um bocado por aí, eu acho, aquela influência de ir para a praia, estás a tocar guitarra e foi um bocado por aí, acho eu. Por exemplo, quando começaste a cantar, tu ainda te recordas quais eram os géneros musicais que tu mais recorrias? Era mais na base de pop ou Era rock? muito pop e rock, assim, um bocado, assim, o pop rock dos anos 90, na nossa altura, da nossa geração, apesar de ser de 90, mas em Portugal as coisas são um bocado tardias e antes do boom da internet, agora são tipo 2 anos, tens ali uns 2 anos de diferença entre o americano e o que vem para a Tuga, não é? Como se diz aqui. Mas acho que antigamente era muito maior o gap, era 10 anos. Estás a ver? Como nós estávamos a tocar uma coisa, passado 10 anos é que aqui em Portugal se começava a fazer uma coisa do género. Não era que não houvesse músicos com qualidade, nem isso, mas os estilos, se calhar não era bem 10 anos, mas eu noto que a minha geração, não é, dos anos 90, era fanática por música desde do grunge, e por exemplo, só as gerações que vêm a seguir é que entraram mais para o punk rock, aquela coisa de Green Day. Foi ali Sim. quase uma geração mais ao fim para aí de uns 5 anos, estás a ver? Tu sentes
essa ligeira diferença, eu acho, e por exemplo, a malta que eu vi, se calhar é uma geração que acompanhou durante muitos anos, depois éramos muito influenciados pelos irmãos, os primos que eram mais velhos, 10 anos e 3 anos, e depois a malta estava toda junto e tu ouvias a música que eles ouviam. E eu acho que havia. O que eu, por exemplo, eu posso considerar pop rock, aquilo na realidade era pop. Ou melhor, posso dizer que aquilo era rock dos anos 90, que é uma coisa que agora é super underground, e tu dizes, ei, isto é que é bom, é arcaico, mas Mas na naquela altura altura aquilo era o era para o nosso cada comercial. dia, basicamente. Exatamente, não é? Então, sei lá, eu era Nirvana, é muito aquela coisa dos riffs, depois eu ganhava aquela panca pelos riffs da guitarra, os Metallica pelos riffs também, depois tinhas amigos que tocavam guitarra, e depois era a ver quem é que sacava o solo primeiro. Ei, eu saquei o solo da Master of Puppets, ei, não sei o quê, ei, eu... Isso incentivava-te a Assim, querer mais, basicamente, durante é um bocado por aí. E depois eu tinha as influências do clássico, então eu também fugia muito para bandas que puxavam isso, sei lá, Queen. Mais tarde, por exemplo, se calhar ouvia mais Dream Theater, coisas assim, mas também uma pessoa ia buscando coisas, sei lá, Yes, por exemplo, estás a ver? sim. Ouvia sempre bandas que iam buscar ali um bocado de delhados, como a malta diz. Eu estou a tentar usar um vocabulário também. Fazia um complemento àquilo que era o. Sim, sim, sim. Acho que era um bocado isso, sim. Se calhar não estou a ser muito concreto, mas, Não, mas acho que estás a era explicar isso. bem, não te preocupes. Por exemplo, tu começaste com pop, mas depois tu não te limitaste a isso, tu exploraste outros tipos de música. Inclusive exploraste o jazz Sim, francês, no sim, caso, muito mais tardio. muito mais tardio. Jazz francês na minha vida, se calhar com certa dedicação a ouvir, se calhar tem 5 anos. Um, Oh, e o então é jazz bastante tem diferente. possivelmente 8 9. Eu só a partir do. Por exemplo, ouvi muito, foi bossa nova, muita música brasileira, desde Javan, coisas assim, aquele funk brasileiro, mas o funk dos anos 80, 90. Sim. Ed Mota, Tim Maia, estás a ver? Coisas pá, É que eram basicamente os fixe, porque lá está, clássicos, digamos assim. o que influenciou muito Rui Veloso, por exemplo, não é? Eu gostava muito de Rui Veloso e se tu ouvires, por exemplo, Domingos e Samurais, que é o álbum dele, tu tens muita influência desse estilo, acho que ele foi muito beber a isso, aí, não sei em concreto, mas sentes, e tu quando ouves, por exemplo, de Javan, tu sentes muito esse toque, estás a ver? Não sei se eles Existe aquele ganham influências de sentimento, lá, mas... existe aquele Hã? sentimento que se ouve muito no Bossa Nova, que é saudade. Há muitas vezes aquele sentimento que expressa no Bossa Nova. Sim, a nostalgia, sim, há sempre Sim, muita nesse nostalgia. sentido. Aquilo também era um modo de vida, eu acho, não é? Eles compunham de acordo com aquilo que viviam ou diziam que viviam, não sei, mas era um estilo de vida. O próprio jazz é um estilo de vida. Tu vês o Miles e o Chet Baker, estás a ver? Todos esses grandes intérpretes, eles não era só tocar jazz, eles viviam aquilo era um. Pá, era viveres tudo, aquele underground das cidades, estás a ver? Não era só tocar e passar horas, por exemplo, se calhar é por isso que as gerações de agora se diz que não têm aquele toque, porque muita da Porque, malta da minha geração e destas novas passa muita hora a estudar e não vive porque esquecem-se que, por nas ruas, não é? exemplo, nessa altura era clubes, era concertos, era ambientes que só tinham isso. Basicamente, tinha pessoal Sim, do sim. jazz, tinha pessoal do rock, e acho que hoje em dia ainda existe um pouco, mas é em circuitos um bocadinho mais alternativos, digamos assim. Uhum. Uh, para lá do jazz, tu também exploraste outros temas. Podes esclarecer aqui às pessoas que outros temas é que tu exploraste? Exploraste música latina e música africana, se não me Sim. engano. É assim, a música africana foi um bocado de paraquedas que eu caí, porque eu quando estava a estudar na universidade, tinha um amigo meu que era cabo-verdiano, que estava lá e nós morámos juntos durante 2 anos, se não me engano, foi um ano e meio, foi assim uma coisa. E enquanto eu morava com ele, epá, o gajo era uma enciclopédia e é possivelmente das pessoas mais talentosas que eu conheci na minha vida, porque ele, lá está, ele tinha uma conotação rítmica com a guitarra que era incrível, fenomenal, a sério, fora do que eu já vi em quase toda a gente. Sim. Ahm, por exemplo, ele se calhar tecnicamente e noutras coisas não tinha, mas ele pegava numa guitarra, ele tinha uma facilidade rítmica
sensibilidade. Está coisas que era incrível, incrível. E eu apanhei muitas malhas dele, mas mesmo muitas. Ou melhor, eu estava sempre de olho fisgado nele, ele fazia qualquer coisa, eu, como é que fizeste isso? Ele mostrava-me. E muita dessa influência mesmo, eu já tocava bossa nova, mas sei lá, eu tocava Caetanos, Javans, mas muito aquelas baladinhas, e quando era para ir para os funks eu tentava fazer, mas aquilo não saía com o mesmo flavor. E muito quando morei com ele, e ele foi eu já tocava em bares, mas era uma coisa super pouco, eu fazia o mínimo, tipo, tocava, ia tocando e tal, mas ele foi a pessoa que me catapultou, e ele basicamente começou a meter-me a tocar em sítios onde ele tocava, dividíamos o show ou coisas do género, percebes? Sim. E isso ajudou-me muito a ganhar estaleca em estar em bares, imenso. Isso foi quase E como um os estilos arranque. também. Isso foi Sim, quase como um sim, sim. arranque àquilo que tu fazias. Tu não te lembras da situação mais caricata que possas ter tido como artista numa dessas performances? A situação mais Com fora do ele? comum, com ele Com ou sem ele? ele? Tipo, tu como artista. Epá, eu sou péssimo para isso. Eu às vezes não me lembro, ou tenho que me dizer, ei, lembras-te daquela coisa? Eu lembro-me tudo, mas a perguntarem-me assim na hora, epá, Assim eu se também. calhar mais tarde vou me lembrar. Agora assim, caricatas assim, estou a tentar. Opá, tenho algumas mesmo muito mais que eu não quero contar, mas assim, queria assim uma meio termo, estás a ver? As mesmo muito mais não queria contar porque não é bom. Para não ser demasiado Mas extremo. tem algumas assim medianas que eu estou aqui a tentar me lembrar para ver se posso contar. Que as mesmo más não é muito bom contar, não é? Não é saudável. É, Mas é, deixa ver. mantendo um bocadinho o tema, por exemplo, na tua experiência como músico, a fazeres concertos, seja em bares ou sem ser bares, quais são as experiências, como é que eu ia dizer, quais são as principais dificuldades que tu notas que existem na tua profissão? É, nos bares, por exemplo, é assim, depende do contexto. Sei lá. Os bares têm, depende do bar, é um mercado que é muito complexo. Tu tens que encontrar o teu ninho, ou os teus ninhos, melhor dizendo, que é aquelas casas que tu te sentes em casa, onde tu vais ter prazer em tocar lá, ao ponto de que tu se fazes 20 datas, 30 datas, ou o que seja, naquele sítio, tu não te sentes mal na 30ª data. Estás a perceber? Ou sentes-te praticamente igual à primeira data. Tu nunca vais sentir igual, porque, principalmente se for uma coisa muito próxima, chegas à última e já estás farto de estar ali, de alguma forma. Não é farto, mas estás dizendo outra vez arroz e tal. Mas se tu não gostares do sítio, esquece, é péssimo para estares ali E a depende muito aguentar também aquele do sítio. público em si, porque não sei se Sim, tu sentes aquela dificuldade que às vezes as pessoas sentem, que é, por exemplo, o público não está necessariamente no momento, não está necessariamente lá para a música. Não sei se isso é sim. uma... É assim, nos bares, depende dos bares. Sei lá, eu colava em swing, por exemplo, não há. A Mariana, por exemplo, fala muito com o público, interage, mas depende. Nós, quando tocamos em hotéis e casamentos, tu estás ali, fazes parte da montra e dos móveis, estás a ver? Ninguém quer saber de ti. E faz parte, é normal. Depois, no fim, ou melhor, quando alguém quer saber de ti, tu sabes, isso é quando eles vêm no fim e vêm agradecer e vêm pedir cartões e querem contactos ou até fazem uma proposta de trabalho, aí tu sabes, é pá, aquele gajo gostou de mim. Agora, de resto, tu não sabes, as pessoas podem bater palmas ou não batem ou não querem saber porque estão a contar uma anedota e não querem interromper a anedota porque tu paraste de tocar. Não há a fazer isso. Nos bares, às vezes é pior porque depende do bar. É por isso que, lá está, encontrares um nicho. Por exemplo, tens bares que têm um público seleto. E se tem um público seleto, esse público, como já é seleto, ele tem uma forma específica de encarar as coisas, não é? Olha, vem este gajo tocar, eu vou vê-lo, epá, vou respeitar o espaço dele e eles até vão para ali para ver o concerto. E há outros bares que não. As pessoas vão lá e opá, não querem saber se tu estás ali ou não, porque se tu não tivesse, eles iam àquele bar na mesma e têm aquele grupo de amigos e têm aquela coisa, e tu ou tens um repertório que toca
ali 40% do grupo, Puxa que vai as fazer pessoas, com que, basicamente. Yeah. resumindo, o repertório que eles gostem. hum, Lá está, aí tu tens que ir para a música comercial, tens aquela coisa da estimativa de atingir mais gente. E eu sou péssimo a falar disso porque eu sou muito aquele que vai para o bar e faço muito a minha coisa. Quando eu fazia bares, eu atualmente não faço muito bares. Parei há 2 anos, fazer mesmo bares, sei lá, ir para lá tocar as 2 horas ou 3 ou 4 e estares a tocar músicas e canções e pronto, covers e covers, estás a ver? Eu parei isso há mais ou menos 2 anos. Depois enverdei mais pelos duos com a Mariana porque o público-alvo desses concertos é um público diferente que não é tão cansativo para mim, ou se calhar para a fase de vida em que eu estou, que se calhar não me quero chatear tanto. É um público mais, E como é que eu vou dizer, que interage mais, que está mais presente, digamos nem assim. é que interage, o jazz francês, não é? A faixa etária que nós trabalhamos é sempre acima dos 30, geralmente. Resumindo, muita dessa malta quer ir ver um concerto, é um ato cultural, quase de culto, não é? Te sentas e vês o concerto e depois vais para casa, ou já tiveste um jantar com os amigos e depois vais ali ver o concerto e depois Estás ali a vais se calhar tomar relaxar, um bastante. gin ou que Yeah. seja um sítio qualquer e depois vais para casa. E os bares às vezes têm outro público, mas depende dos bares, calma, porque há bares que têm exatamente esse culto, depende muito das Já, coisas. já agora, tem Diz? aqui uma questão, desculpa estar a interromper, tem aqui uma questão da Mariana que diz: tens preferência de ambiente para atuar? Bares, hotéis ou locais só para música? É Dentro assim, lá destas, tens está. alguma. Seguindo a conversa anterior, eu na atualidade não tenho grande interesse nos bares. Ok. Mas depende do bar. E depende, quer dizer, se tu, sei lá, se eu for contratado amanhã para tocar num bar e eu até tiver o dia livre e tiver por aí, eu vou. Mas cá não vou fazer é como já fiz junho, julho e agosto em bares constante, estás a perceber? Mas cá até faço uma pinguinha aqui, outra acolá, estás a ver? Não há problema. E depende do bar. Sei lá, eu na minha zona tenho um bar que é quase como uma casa para mim. Eu quando vou lá tocar sinto-me bem. O dono e eu conhecemos-nos há anos, já toco lá há muitos anos, que é o Padaria Bar, que é lá em Esposende. Eu toco imensos anos lá. E quando, por exemplo, eu a última vez, ele sabe que eu atualmente não estou muito virado para isso. Ele já me disse, quando tiveres, pronto, A disponibilidade vontade de de. voltar a bares, fala e vê-se aí, ou não se vê, mas pronto, negocia-se. Eu atualmente estou um bocado parado nisso. Lá está. Tens algum Mas, objetivo neste momento, em termos criativos ou em termos profissionais? sim, sim, sim. É assim, eu atualmente estou mais direcionado para compor. Eu componho há muitos anos várias coisas, mas este ano decidi dedicar-me especialmente à composição de canções e aprender um pouco mais sobre isso. Era um tópico que eu explorei durante muitos anos, mas que, por exemplo, agora olho e não explorei com a mesma incidência que explorei, por exemplo, para compor para bandas sinfónicas, ou que eu estudava livros de orquestração e procurava perceber o que é que funcionava, ou harmonia jazz para compor peças e harmonia clássica e o que seja, para poder compor coisas instrumentais e que me davam gozo. E eu, canções, eu fazia um bocado, sei lá, tinha uma inspiração, não é? Quase aquela coisa, não é? Epifania, e compunha uma canção, mas eu não sabia, ou melhor, não explorava bem as formas, não explorava bem essas coisas. E Por exemplo, este ano dentro. decidi dedicar-me. Hã? Não, não, não diz, desculpa. E este ano decidi dedicar-me, lá está, mais a isso, porque queria aprender um pouco mais, porque o pop também tem os seus quês, tudo bem, se formos a pensar harmonicamente, outras coisas até é menos complexo, mas em estilo, em muitas questõezinhas que pertencem ao estilo do pop, é super Sim. complexo. Até mesmo em E coisas tão simples como uma apresentação, porque o pop tem muito essa componente. sim, É. tem várias questões, tem a visual também, nos outros estilos também, mas é diferente. Tens mais liberdade de ser, se calhar, até do que, ou não precisas te chatear tanto, sei lá, no jazz. Tudo bem, a maior parte da malta tem aquele estilo de vestir, mas isso já faz parte, lá está, porque é uma coisa muito tu viveres o jazz no teu dia a dia. Tu és aquilo. E no pop também há, mas é uma coisa diferente. E lá está, para mim foi um bocado uma adaptação.
E eu quis perceber um bocado mais de canções, porque foi uma questão de mercado, acho que é um mercado bom na área em que estamos, e eu quis explorar e fui fazer um curso de songwriting. É assim, aquilo é um curso que acho que tem várias coisas, tem performance e não sei o quê, mas eu fui principalmente lá à procura de trabalhar o songwriting. Escrita criativa? Pronto, Alguma coisa assim parecida? o quê? Se é akin to escrita criativa, se é parecido com escrita É, criativa. é parecido, mas virado para a música, que é o Restart, Direcionado. que é, Uhum. sim, é na RTP, ali em Gaia, é no Monte da Virgem. E pronto, aquilo é uma escola que eles têm vários cursos de produção, de coisas assim. E eu fui tirar o curso de composição e performance musical que eles têm lá. E eu fui à procura, quando vi as componentes do curso e vi muitos dos formadores que tinham lá, eu quis ir, né? Bons formadores da nossa área e bons produtores e boa malta. Eu quis aprender um bocado disso e decidi investir. Foi um bocado por Por aí. exemplo, tu em termos criativos tens algumas referências, alguma preferência em estilo musical para lá do pop? Ou o pop tem sido o teu foco neste momento? Na atualidade tem sido o pop, sim. Sei lá, as minhas influências agora são mais por Billie Eilish. É incrível. Sei lá, se tu me perguntasses há 3 anos atrás se eu ouviria Billie Eilish, eu se calhar dizia-te que não. Ou melhor, se calhar até dizia que sim, porque eu acho que aquilo é muito bem feito. Mas se calhar Ed Sheeran eu respeitava muito, mas não era uma pessoa que eu ouvisse para estudar, estás a ver? Eu não Exato. ouvia do género, e o que é que ele está aqui a fazer? E atualmente ouço, porque um dos meus projetos está muito virado para o live looping, a questão de usar o loop como ele usa e compor baseado nisso, então ando a ouvir Ed Sheeran, Billie Eilish, sei lá, Tash Sultana, por exemplo, para o looping também é fixe, sei lá, ouço muito a Bárbara Tinoco, acho que ela compõe muito bem para português, por exemplo, e continuo com aquelas influências típicas que sempre tive, Rui Veloso, por exemplo, sei lá, Jorge Palma, Miguel Araújo, para compor em português, Pedro Abrunhosa, tipo, para mim, o Miguel Araújo e o Pedro Abrunhosa são brutais. Na Isso, atualidade são os que eu se calhar também vejo mais ainda ouço muito. isso de certa forma responde aqui a duas das questões que nós temos aqui, em que basicamente perguntaram quais eram as tuas referências e quais os estilos musicais que tu achas que são mais comerciais ou que achas que têm mais saída em Portugal. Que terão mais saída para o público. É Sim. assim, eu acho que é o hip hop, na minha opinião. O hip Na hop, música eu portuguesa? falo, sim, eu acho que é o hip hop porque, epá, tu vês, não é, em relação a milhões de views que, por exemplo, tens no YouTube, quando é um artista, sei lá, como Peruca e coisas assim, tu tens milhões de visualizações. E se calhar também se fosse o Tony Ita, todos eles têm sempre aqueles grandes de cada estilo, não é? Sei lá, o Tony Carreira é um monstro dentro daquele estilo, sei lá, é um bocado, o Abrunhosa, por exemplo, é um senhor naquele estilo, não é? Ele tem hits de anos e anos, não é? Ele é É um senhor, referência é um basicamente monstro, não aqui. é? Hã? O Ele é quê? basicamente a referência aqui para esse tipo de estilo. No Sim, ainda por fundo. cima do Norte, ele é daquelas grandes referências do Norte atual, não é? Tudo bem, o Rui Veloso também, mas por exemplo o Pedro Abrunhosa acho que tem mais respeito porque ele fez mesmo aquilo que ele queria. Estás a ver? Ninguém dava nada por ele a cantar supostamente e ele pegou e foi para a frente e fez daquilo uma cena incrível, estás a ver? E acho que é por isso que ele deverá ter mais respeito ainda hoje, ou continua a ser um senhor, não é? Porque ele é grande músico mesmo, eu acho. E Por exemplo, escreve mesmo muito bem. true. Diz. Nós estamos a falar das tuas experiências como profissional, estamos a falar que não só tocas a solo, mas também fazes muitas parcerias. Tu falaste inclusive da Love and Swing com a Mariana Mel, que já esteve Uhum, inclusive aqui connosco numa das nossas uhum. lives. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que surgiu essa parceria? Ah, como é que nós começamos? Nós basicamente estudávamos com a mesma pessoa. Eu estava a estudar jazz na altura e conhecia assim em encontros. E opá, começámos a ensaiar, começámos a decidir fazer esses projetos e pá, as coisas proporcionaram-se. A Mariana é uma pessoa muito fixe, eu adoro a Mariana, temos muita empatia, não é só
profissional, temos mesmo muita empatia pessoal, na minha opinião, e acho que na dela também. E E nota-se na damos-nos música. sim, Sim. e dámos-nos mesmo muito bem, ao ponto que as pessoas ou pensavam que nós éramos namorados ou que éramos irmãos, porque numa altura ela agora usa o nome Melo, mas ela usava Costa antes. Então Ah, tinhas André Pires Costa, Mariana Costa, então as pessoas achavam que nós éramos irmãos ou primos, porque tínhamos tanta empatia e isso criou-se com os ensaios e foram vários projetos. O Lavian Swing surgiu também porque nós começámos a tocar em bares juntos e houve uma fase que eu estava muito mais inclinado para ser guitarrista do que cantor, há 3 ou 4 anos. Ou melhor, eu continuava a cantar, mas eu queria muito incidir na guitarra, principalmente na questão de jazz. Eu queria estar a ter estrada, a tocar jazz, tocar muita harmonia, fazer solos e então eu queria alguém também para que cantar comentasse comigo. E a isso. Mariana queria alguém para tocar com ela, então nós juntámos e, sei lá, começámos ao início a tocar música brasileira, bossas novas, depois fomos para Joe Pass e Ella Fitzgerald, estás a ver aqueles dois que há, tentámos, sei lá, fizemos assim muita coisa desse género. E a música francesa também, no início aquilo era um projeto, foi uma ideia que surgiu de outra pessoa e nós depois adaptámos o projeto para nós e seguimos para a frente a cena como nós queríamos, que não tenha nada a ver com o projeto inicial, mas decidimos seguir, percebes? E fazer as coisas, porque pronto, sentimos E de repente, exato, aquele sentiste lance aquele. para ali e fomos. E continuámos a ter até numa altura chamávamos dois nomes diferentes, quando era música Sim. francesa era Lavian Swing e depois quando era outra coisa já não lembro qual era o nome do duo, mas era um nome Ah, qualquer. agora está-me a falhar também a memória, mas sei que Vagabond estou. Duet, era Vagabond Sim, Duet, essa é uma coisa. sim. Ou ao início Vagabond. chamávamos Adriana, André Pires Costa e Mariana Melo, Dueto, era assim uma coisa, tínhamos vários nomes, mudávamos todas as semanas. Está aqui uma questão até bastante pertinente: é quando serão os próximos espetáculos? Isso é se Com estás a fazer atuações com as restrições da pandemia. O problema está a ser a pandemia. Nós, por acaso, temos. Eu temos mais que uma data, mas eu só posso confirmar uma data para já, porque as outras ainda estão em stand-by e pode mudar o dia, então não quero estar a dizer. Mas a data que temos mesmo confirmada é para dia 8, que é no Yetman. Acho que é dia 8 de agosto, Ok. exato. No, Não no perco. Yetman. Vamos voltar ao Yetman outra vez, que nós fazíamos lá presença mensal, mais ou menos, e vamos voltar. E Vais temos um como guitarrista? casamento que. Hã? O quê? Vais como guitarrista ou como guitarrista cantor? Vou como guitarrista. Então, faço uns back vocals às vezes e faço. Posso cantar uma musiquinha ou outra com ela, só que eu também não sou um fantástico em francês. Acho que isso é um E problema que todos então. temos. O quê? Acho que é um problema que ambos partilhamos, francês. Ou melhor, eu se calhar sou péssimo à beira da Mariana, porque ela tem um sotaque incrível e eu fico sempre ali com aquela coisa, epá, será que eu estou a dizer bem? Estou a dizer mal, mas lá está. Chega a hora e faço como se fosse francês de gema. Nasço ali com a França toda debaixo da língua, canto, aqueles se cá estou a dizer tudo De mal, repente, se mas... tens uma baguete e um Não, chapeuzinho. a parte boa é que ela corrige-me, percebes? Por exemplo, estamos em ensaio, geralmente, e eu digo uma palavra com uma intuação muito diferente, ela diz-me, olha, cuidado aqui, e eu, sei lá, eu só para ver como eu agora já digo os nomes das músicas com sotaque francês. Eu antes dizia, sei lá, La Vie en Rose, o Javanese, estás a ver, dizia tudo à portuguesa, não é? E depois dizia os nomes todos mal, tipo o Blue Lulu, dizia os nomes todos trocados, e agora só vai dizer o Blue Lulu, estás a ver, Por digo já exemplo, com. tu mesmo nos trabalhos com ela, tu sentes o benefício de trabalhar com outra pessoa? Porque, por exemplo, isso é uma Ui, das muito perguntas que mais. se faz muito com as pessoas, que é, gostas de trabalhar em grupo ou és mais um artista solo? É assim, depende das coisas. Eu na atualidade estou a passar uma fase um bocado complicada nesse aspecto. Eu gosto de trabalhar em conjunto, hum, mas também não gosto. Hum, Ao longo dos tempos eu percebi que às vezes, por exemplo, se tiveres um projeto de originais, que é uma das coisas que eu agora também estou a investir paralelamente, com canções minhas e coisas do género, e tu conheces bons músicos, quando são bons músicos mesmo, tipo músicos, pá, que já vivem tal como eu da música,
às vezes é muito complicado tu chamá-los para virem a vários ensaios quando tu não sabes se vai haver concerto e não sabes se há cachê envolvido. Pois. E aí que é o mais difícil tocar com pessoas, porque eu ao mesmo tempo procuro compreender o lado das pessoas, porque é lógico, as pessoas não são Sim. obrigadas a isso, Yeah. imagina, isso é como para mim, tu pedes-me para fazer um projeto e eu até vou uns ensaios e aquilo até pode ser brutal, a não ser que sejam uns bicharocos a tocar muito superiores a mim e eles dizem, opá, queres vir aqui ensaiar e eu vou e nem que tenha que pagar quase eu vou tocar com eles, estás a perceber? Outra Sim. coisa é que teres malta mais ou menos do mesmo nível ou até acima de ti, tu estás a pedir para tocar de borla, porque eu próprio, se tiver uma pessoa que não saiba muito como eu se achar o projeto super aliciante eu vou alinhar, mas sei lá, aquilo há muita desorganização envolvida ou as coisas ainda estão em fase de construção É. e eu tenho que ir ali para os ensaios passar 2, 3 horas por semana ali, isso às vezes uma pessoa começa a medir o pote, porque por exemplo, eu ensaiar sem ter um concerto, eu já estou numa fase que isso me compensa para mim, estás a perceber? Chegas a um ponto que estás a queimar, basicamente, porque não estás a tirar nenhum proveito daquilo que estás a, A não a, ser que seja a alguém que trabalhar. tu queiras gemar e estar a curtir, é uma coisa, mas Sim. tu não queres fazer isso. Se eu fizer isso durante muitas horas da minha semana, não tenho tempo para estudar para as coisas que realmente são importantes. Ou fazer a E a tua não ser que própria seja um música. projeto, sim, a não ser que seja um projeto que eu ouça e diga, uau, este projeto é incrível, lá está, tem que ser com músicos que eu quase que tenho postas na parede, não é? E eles dizem, ei, queres vir tocar? E eu vou, não é? Sei lá. Se um músico quase como o Pedro Abrunhosa e assim viesse ter comigo e dissesse, opá, queres tocar uma guitarrinha aqui e uns ensaios? Eu ia, Quando pá, um não. dia pioras. Zoom. Estás a Já perceber, estava lá. Sim. mas se for um músico do meu nível, eu se calhar vou alinhar para um concerto, mas não vou alinhar para fazer 6 ou 8 meses ou 10 meses a ensaiar todas as semanas. E isso é se eles forem do Porto e se forem aqui Isso da era uma zona. dedicação, isso era uma dedicação que exigia muito Mas de ti. pode ser, depende do projeto, percebes? Porque se for um projeto super aliciante, eu sou capaz de alinhar, mas por isso percebo o lado das pessoas. E quando tu não tens, lá está, eu vivo da música, mas vivo muito por dar aulas. E todo o resto que eu tenho é um extra, que é um bom extra, mas é um extra. Eu não vivo daquilo. Se me tiveres que pôr na balança, olha, escolhes isto ou escolhes aquilo. Eu se calhar vou continuar a escolher dar aulas porque é um trabalho que é estável e eu já estou numa fase de vida em que eu já procuro alguma estabilidade, eu não procuro o incerto, estás a perceber? Por acaso eu queria perguntar acerca disso. Tu começaste, desculpa estar a interromper, mas Sim, tu sim. és professor agora. És professor de música. Já és professor de música há Sim. quantos anos, mais ou menos? Eu dou aulas desde os 15, 16, por aí. Mas Ok. sou professor no oficial, assim, ensino oficial. Aí eu vou para o quarto ano aqui no Porto. Essa era para aí a quarta ou quinta escola que eu estava. Seguramente há 7, 8 anos, por aí. Já tens experiência como professor. É. Ah, 7, a 8 minha anos no questão oficial, no oficial, não é mas oficial. dava aulinhas em Desde... casa, explicações. Quando tinha 15 anos não era bem professor dar imensos alunos ou coisa assim, mas tinha uns alunos que para umas explicações em casa, sei lá, queriam fazer uma acumulação de ano ou tinham muitas dificuldades, os professores até mandavam professores deles mandavam para eu dar umas aulinhas, porque eles também sabiam que estavam a começar, já sabiam que eu queria seguir. E, e depois fui para aquelas escolinhas não oficiais que tens por aí, dar aulas ao sábado, É enquanto tipo aqueles centros de estudo, entre aspas. sim, tinha, sei lá, circuitos católicos operários, centros, acho que é Centro Católico Operário, circuito, não me lembro agora, mas coisas assim, ia dando. E depois, pronto, comecei a ir para as escolas oficiais. Eu sou-te sincero, não tenho preferência dos dois, ou melhor, na atualidade tenho uma preferência pelo oficial, porque, pronto, tens muita possibilidade de formar músicos e isso dá uma certa pica, sentires que tens assim um peso na próxima geração e sabes que vais influenciar e que aquilo é um fruto que vai dar mesmo músico, ou tens um fruto que vai dar um ouvinte, porque nas escolas não oficiais às vezes os miúdos estudam, mas não estudam muitos anos.
E nas oficiais tens muito aquele percurso, que às vezes não quer dizer que ele seja melhor do que o de uma não oficial, mas é um percurso mais Mas tens uma espécie estável. de evolução e tu consegues É, sentir e aquela. eu ainda acho interessante isso. Se calhar daqui a uns anos não acho, mas para já ainda acho super interessante. E nesta escola que eu estou aqui no Porto, eu tenho uma classe, pronto, eu sou o único professor de guitarra lá, que é a Academia de Música Costa Cabral, e eu tenho uma certa independência ao ter uma classe só minha, porque não tenho prestado muito declarações a outros colegas, ou pronto, eu apanho o bom e apanho o mau, mas eu posso fazer Tens mais a liberdade de produto de moldar tudo. e. Exato. Sim, e eu acho, para já acho isso super interessante. Isso pode mudar daqui a uns anos ou isso, mas eu para já acho que é uma coisa super interessante. Por exemplo, como professor, qual é o teu maior desafio lidando com pessoas que estejam no início de formação delas? Ou seja, qual é a coisa que tu achas mais difícil de adaptar nos alunos? No início, quando eles chegam a mim, é isso que estás a dizer. Sim. Porque Qual às foi a vezes maior um aluno pode dificuldade? chegar e não está da, no início a começar, não é? E eu acho que isso é o mais difícil, é tu apanhares um aluno que não está a começar. Imagina, ou um aluno que começou a aprender em casa e aprendeu super vícios. Há miúdos que aprendem em casa e não apanham vícios e outros que apanham posturais, depois ou tocam, sei lá, não tocam com os dedos direitos e depois tu primeiro que corrijas porque é completamente compreensível. Porque, sei lá, eu se começasse a estudar uma coisa qualquer que não fosse guitarra, sei lá, e não fosse música, que eu aí já tenho alguma compreensão e se calhar terei alguma consciência de como deverei comportar, mas sei lá, outras áreas, eu também como sou professor já sofro um bocado disso, de pensar que tenho que confiar na pessoa que me está a ensinar, mas uma pessoa normal não confia, não é? Tipo, conhece-me há 5 minutos, não é por eu lhe dizer que ele tem que tocar de uma forma específica que ele vai fazer, ele vai pensar, oh, tá bem, estás a dizer isso agora, para a semana dizes-me outra coisa. Ou depois dizes, mas o guitarrista de não sei quantos, que eu adoro, não faz isso. E tu ficas pronto, opa. E isso é muito complicado, mas opa, vem da relação, acho que vem da relação, não é por aí. E eu gosto muito quando eles vêm branquinhos, assim, sem Clean nada. slate, sem É, nada. uma folhinha em Folha branca. branco, sem nada. Impecável. Estás a ver? Porque tu chegas lá e começas a escrever e tu aí é que percebes, e mais facilmente percebes as dificuldades do aluno, quer que sejam motoras, às vezes há dislexias associadas, isso pode ser mais difícil, e tu já sabes, porque tu estás habituado a uma X evolução, não é por semana ou o que seja, e se não for associado à falta de estudo, tu começas a perceber que pode haver ali algum problema, então investigas Alguma de outra inibição forma. por parte do aluno, ou às vezes é mesmo uma Mas no questão. geral é sempre, cada Exato. projeto é interessante, percebes? Eu não estou a dizer já só quero alunos folhinhas em branco, não é isso, estás a perceber? Mas sim, é mais fácil, se calhar. Os pequeninos, quando são mesmo as esponjinhas que eu chamo, que é quando É. vêm com 6 anos, nunca tocaram guitarra, eu acho piada. Eu agora acho piada, há uns anos eu acho que era horrível. Eu agora acho que consigo ser bonzinho a dar em crianças a aulas, Basta mesmo mas uma tolerância, digamos assim. eu acho que era péssimo. Se calhar até 2 anos ou 3 atrás, eu era péssimo. Ou melhor, dependia da criança. Se fosse uma criança que tu tens empatia, eu se calhar conseguia, mas quando era um miúdo que não colaborava, que existem imensos, que é normal, são crianças, são pequeninos, eu tinha muita dificuldade para conseguir chegar ao aluno. Com um adolescente, não, eu acho que tenho muita facilidade. Dos 10 para a frente, eu sempre tive muita facilidade e também porque eu tenho um aspecto se calhar mais jovem, eles confiam mais e acho que tenho mais facilidade para chegar ao aluno. Mas quando era até aos 10, eu era péssimo, era horrível. E E também agora a acho que já postura já é consigo. diferente. A postura deles também já é Sim. diferente. Quando eles se tornam adolescentes, já chega uma fase em que, assim, a bem ou a mal, se continuaram desde criança até aquela altura, é porque querem seguir, em princípio. Não, nem é de seguir, porque todos os meus alunos, sei lá, só os que vão num curso profissional é que querem mesmo seguir, geralmente. Os outros não querem seguir, tu não sabes, e eu nem sequer gosto muito de forçar o assunto. Eu falo, mas se eu vi que ele não está muito virado, eu deixo ir para o lugar dele, para onde ele quer ir. Eu quero é que
Isto é uma coisa que é um sonho que eu tenho, que é, eu não quero que nenhum aluno meu se arrependa de ter estudado música. Isso é uma coisa que eu gosto de ter consciente em mim. Mesmo que ele não siga música, mesmo que ele desista passado uns tempos, eu só quero que ele, opá, tenha uma recordação boa das aulas e principalmente que ele goste de música na mesma. Porque a maior parte das pessoas que vão estudar música é porque gostam de música, eles querem perceber um bocado mais daquilo e custa-me mesmo sentir que estraguei isso. E eu tive muitos professores no meu percurso que fizeram isso. Eu tive uma professora que eu agora adoro, mas na altura eu tive um certo dificuldade quase para desistir de música à custa dela e depois o professor que veio a seguir fez-me adorar a música, estás a perceber? E, isso marcou-me e eu não guardo rancor à pessoa, percebes? Nem um bocadinho, porque lá está, eu se calhar com as crianças pequeninhas, como eu não conseguia compreender durante muitos anos e agora compreendo melhor, eu se calhar fazia isso às crianças, estás a ver? Mas é uma coisa muito inconsciente. Tu pensas que Porque estás a esperavas uma ajudar e resposta. Exato. exato, e tu não estás a ajudar. E isso às vezes vem, não é? Essa pessoa também dava aulas mais ou menos nova, como eu também comecei a dar, mas eu como tinha sofrido isso na pele, tinha outra sensibilidade para alunos daquela idade, e então isto é mesmo difícil, porque isto é das coisas que eu acho que, lá está, uma pessoa tira um mestrado em ensino e tira essas coisas e não nos preparam bem para isso. Falam na teoria, mas a maioria dos professores universitários, na verdade, eles não estão no campo como um professor de academias e conservatórios. Eles dão umas masterclasses a miúdos e muitas vezes não estão no campo com crianças pequeninhas a dar mesmo e dizem, isto é o que, sei lá, o Zé Manel disse, mas tu não estás lá como o Zé Manel, estás a É perceber? preciso a experiência, da tua opinião, é preciso a experiência como professor, estar lá, estar com as crianças, interagir e Muito. aprender com o teu, exato, com o percurso. E depois tem a questão cultural, por exemplo, os livros que tu tens muito de pedagogia são americanos, são, sei lá, de vários países e não são portugueses às vezes. Tens muitos portugueses, mas muitas vezes não são portugueses. E a realidade portuguesa é muito diferente da inglesa, é muito diferente da americana, não tem nada a ver. Resumindo, tu às vezes Sim. não podes ter exatamente o mesmo approach, porque os miúdos não vão apanhar. E eu, durante muitos anos, tive mesmo dificuldade para perceber isso. Sim. Eu digo-te, há coisas que isso depois é a memória a falhar ou o que seja, mas eu penso do género, epá, eu realmente há 6 meses ou 7 eu devia ter agido de forma diferente. Depois tu tens, o verão para mim serve muito para essa retrospectiva pessoal de perceber como é que correu o meu ano anterior em relação a dar Exato. aulas. Ahm, Porque tu preparas o ano a seguir, mas também questionas muita coisa que tu fizeste, se funcionou e se não funcionou, e E vais acho que faz crescendo parte com do isso. processo. Acho que faz parte do processo, porque no fundo estás a corrigir aquilo que tu achas que foi mais incorreto. Imagina, tu tomaste uma postura rígida porque o aluno parecia estar vamos-te dar um exemplo, a ser um bocadinho cortes, não fazia aquilo que supostamente deveria fazer. Mas se calhar o aluno precisava de uma perspectiva um bocadinho mais suave. E são essas Uhum. coisas que só mesmo com a prática é que uma pessoa vai conseguindo fazer. Bem, Sim, e depois tem a passando. ver com. Desculpa, diz. Não, 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 continua. Sorry. É só para Eu ia finalizar dizer um. que depois dependia dos planos que tu às vezes tens em relação ao aluno. Imagina, o aluno diz, eu quero fazer isto. E tu Exato. pões aquele plano na tua cabeça. E o aluno começa-se a desviar do plano e tu queres tentar pô-lo naquele plano. E às vezes o difícil é tu ganhares a consciência que às vezes o aluno mudou o plano. E tu É. tens que fazer a consciência de perceber, será que a mudança do plano vai de acordo com o que ele quer ainda ou ele está fascinado com uma coisa nova que apareceu Ou se e há isto é maneira uma de fase? você fazer isto e ajudá-lo a chegar lá novamente. Tipo, Sim. E com as crianças pequeninas a mim era outro problema que era, eu tinha o objetivo, claro na minha cabeça, que é este miúdo tem que entrar no quinto ano a tocar para um aluno de primeiro grau da atualidade. Era um bocado isso que eu tinha na minha cabeça numa fase inicial, que é aquela coisa. Tive a sorte e o azar de ter tido muito bons alunos de iniciação numa fase inicial e eu depois tinha ali uma barra que eu queria que todos eles batessem. Estás a pois. ver? Numa barra mínima, não era máxima, mas era mínima, que eu sabia, ok, qualquer aluno meu desta idade tem que fazer isto. E, e eu com os anos tive que perceber, ok, esta barra, principalmente até aos 10 anos, não pode ser fixa, tem que oscilar imenso. E isto custou-me muito a aprender. Eu acho que só aprendi, lá está, nos últimos 2, 3 anos.
um bocado isso e tive muita dificuldade. Para os adolescentes, lá está, era mais fácil, porque se o aluno não quer seguir música e só gosta de ouvir música, o que tu tens que incidir é ele manter o programa, manter o nível, mas ir fazendo Exato. aquilo que ele gosta e coisas. Mas os pequeninos era um bocado aquela coisa. Eu quero que este aluno chegue ali, se ele quiser depois ir para uma academia, ele tenha todas as ferramentas essenciais para fazer um conservatório sem Para problemas. conseguir chegar lá. Exato. E isso está errado, porque nem todas as crianças querem ter esse objetivo. E melhor, as crianças estão-se marimbando para ti, estás a ver? Eles não querem saber. Tu queres que ele chegue ao quarto ano a tocar duas peças bem, um estúdio, mas cala, quer lá Mas eles saber disso. querem a pegar na guitarra e estar ali. Ou Às vezes piano, nem seja lá o querem que for. pegar na guitarra, querem é ver o Panda e os Caricas e eles querem lá saber. E tu tens é que pegar e jogar, não é? Com a mente deles. Exato. Isso demorou muito eu a aprender isso, sou-te sincero, a sério, foi muito tempo. É uma espécie de jogo, no fundo. É puxar as pessoas para fazerem aquilo que elas deveriam fazer sem que elas sintam que estão a ser obrigadas a fazê-lo. É um bocado Exatamente. essa perspectiva. Bem, estamos quase a chegar ao fim, por isso vamos às questões finais. Bem, nós queríamos deixar aqui informação de quais são os teus planos futuros e onde é que as pessoas te podem ver. É assim, os meus planos futuros no próximo ano, mais ou menos, será fazer alguma coisa com as minhas canções. Ainda estou a formular esse plano bem na minha cabeça, que será ou editar, será gravar, será procurar todo esse tipo de respostas. Por isso eu não tenho nada em concreto em relação à questão a solo, porque ainda estou a trabalhar. E lá está, eu interrompi a questão dos bares a solo também, por causa disto. O que vocês me podem encontrar tem a ver com o Lavian Swing, é o que eu me estou a dedicar mais na atualidade. E onde eu costumo postar mais coisas é no YouTube e no Facebook. Eu costumo postar algumas coisas instrumentais. E eu sou-te sincero, além do Labial Swing, que eu me estou a dedicar muito também à questão pedagógica, muito mais, e à custa disso, às vezes para te dedicares muito à questão pedagógica, acabas por deixar um bocado a parte da performance um bocadinho de lado. Eu Sim. mantenho, mas não consigo ter aquela incidência. A intensidade que teria que E ter. sim, e tirando a questão das canções, eu consigo só ter quase um projeto de cada vez e tenho lá bem swing fixo, porque é uma coisa, lá está, tem um retorno que justifica insistir nisso e tem um bom retorno e é uma coisa que me dá gozo e é tudo junto, por isso é um bom investimento e é uma boa coisa para manter e não deixar. Mas há outras coisas que vão e vêm. Eu tenho uma banda que se calhar não vai resistir à pandemia e não sei se vai resistir, percebes? Possivelmente não vai, não sei. E o projeto a solo também vai depender do que eu conseguir arranjar, dos budgets que eu tiver, das janelas que eu puder conseguir abrir, que ainda ando a estudar as coisas, que não são fáceis. Mas lá está, é isso que eu posso deixar em aberto, é que se alguém tiver interesse em um cantautor ou num compositor para alguma coisa, que eu estou aberto a opções e a propostas. E pronto, é ir vendo o próximo André ano Pires agora. Costa, não se Exato. esqueçam, YouTube e Facebook. Uhum. Bem, já agora, queria-te perguntar uma coisa para as pessoas que nos estão a ver e para as pessoas que nos vão ver depois no YouTube. Ah, referências, não, não é referências, desculpa. Artistas portugueses que tu conheças, gostarias de sugerir para as pessoas verem também. Ok, a verem no geral, não é? Sim, artistas que tu conheças Ok, e que. Exato. opa, eu acho que a Bárbara Tinoco para mim é uma cena que me está a bater muito, porque a miúda que escreve mesmo muito bem, pá. E, opa, eu gosto mesmo das cenas dela. Hum, Sim, colegas. colegas é Sim, fácil, olha. pode ser. Olha, há uma pessoa que me está a fascinar muito, que nós começámos agora o trio, que é Essin. Eu não sei dizer o nome dela direito, mas ela é Essin Alves Pereira. Sim. Porque ela tem outro nome, porque Violinista eu não do, consigo, do Lavian Swing, que está-me a do Labirinto. intrigar muito os projetos que ela tem. Ahm, Opa, uma pessoa que eu aconselho toda a gente a ouvir também nesse aspecto é o Miguel Araújo. Pá, acho que tudo o que ele lança
é fogo, estás a ver? É incrível. Mas sim, opá, pessoas a estar atentas, sim, é por aí. Opá, a malta do Jaci, por exemplo, ele não lança muitas coisas, mas é uma pessoa que eu adoro, que é o Nuno Ferreira e, e pá, o Carlos Mendes, por exemplo, são Ok. espetaculares. Opá, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que também estudei com ele, foi o Fernando Girão. Ele é, opá, tudo que ele manda é mesmo fora da caixa e é espetacular. Ele tem agora um projeto de heavy metal, estás a ver que ele lançou o pai há um ano. Sim. E eu na altura que conheci ele já estava com esse álbum, mas ele tem pai dois ou três já para sair, só que só vai lançar quando lhe apetecer, porque ele faz as coisas que quer agora e o que lhe apetece. E é Então, alguém espetacular. desculpa estar a interromper, é que está quase a chegar à marca de 1 hora. Ah, Ok, só queria deixar o desafio da noite, que é sugerir uma pessoa para fazer uma live stream connosco. só uma. Uma, duas, as que quiseres, mas uma no mínimo. Opa, dada a conversa que nós tivemos, falámos dos bares. Há uma pessoa que eu podia nomear e que acho que é das melhores pessoas para falar desse contexto de baixo, porque ele é um dinossauro disso, que é o Nuno Casais. Ele é da zona de Esposende. Pá, ele faz isso há muitos anos. O meu material de som que eu tenho e que eu uso foi por causa dele. Ele foi das pessoas que me aconselhou. É uma das pessoas que, pá, tem um espetáculo mesmo com muita qualidade. Eu digo que aqui no Norte, se não é o melhor, é o melhor. É o melhor. Opá, é mesmo muito bom naquilo que faz. E acho que é uma boa pessoa para falar aqui. Pá, na música clássica aconselho um amigo meu também que pá, eu acho que ele é um músico incrível. Ele é flautista e é maestro, que é o Ruben Henriques. Nós só vamos ter aqui um momento de pausa, porque está a Está chegar bem, mesmo aos últimos segundos. Por isso, nós voltamos já já está bem, e está já bem. retornamos a chamada. Até já. Até já. Estávamos a falar, não é? Eu aconselhei o Nuno Casais, aconselho o Ruben Henriques, é uma música clássica, pá, um grande músico também de. Pá, eu acho que ele é uma das pessoas que mais me influenciou em relação à música clássica, em relação a interpretar música clássica, perceber, até ouvir. Uh, Porque, pá, eu sou guitarrista, mas os guitarristas são um bocado um mundo à parte no clássico em relação aos outros instrumentos, principalmente os instrumentos de orquestra. E ele foi muito importante para eu ganhar alguma cultura e noção dos instrumentos e da música orquestral. De outra forma, tudo bem, uma pessoa tem as aulas de história da música, essas coisas, mas não é igual. Ele Não é a mesma coisa do foi, que teres uma pessoa que está ali e sim, ele conhece. foi meu professor de alguma forma da orquestração. Não foi de alguma forma, foi mesmo. O meu único professor de orquestração foi ele. Digo de alguma forma porque foi uma cena amigável, nós trocávamos aulas entre os dois, pá, somos como irmãos. E ele, pá, é dos músicos que eu mais respeito na área do clássico, sem dúvida, porque eu acho que ele a dirigir é um músico incrível, tem um ouvido fenomenal e é espetacular. E lá está, eu estou a tentar nomear pessoas baseado nas conversas que nós tivemos. Ou melhor, lá está, para se calhar eles darem uma continuidade melhor, ou pelo menos estes dois, nesses ramos, vão dar uma continuação, na minha opinião, muito melhor que Mas eu. se quiseres Diz? sugerir artistas fora desses ramos, estás à vontade. Artistas portugueses. Uma pessoa que também eu sugeria, que era interessante, é no panorama de escolas, se vocês quiserem, do ensino, e ele tem muita experiência já antiga, porque ele não é muito velho, mas há uns anos esteve mesmo na altura das vacas gordas para os artistas, quando um artista realmente ganhava bem a tocar, que é uma coisa que agora lá está, tens que encontrar um bom ninho, como eu disse, e um bom projeto e tens que focar onde é que queres e o que é que te dá mais lucro e menos chatice. E antigamente não, era quase sempre lucro e pouca chatice. E ele é um bom exemplo que é o Jorge Casimiro Silva. Foi meu professor há muitos anos, é uma pessoa que também eu respeito muito e acho que ele tem uma visão que seria interessante em relação ao mercado que era e o que é agora, visto que ele agora está numa escola, resumindo, ele dava aulas como eu e depois abriu a própria escola. Ele tem uma visão de negócio em relação às coisas que acho que seria interessante para vocês.
Eu estou a falar, pronto, lá está, dentro do que falámos Sim, aqui, dentro daquilo seriam que falou. pessoas interessantes, na minha opinião, não sei. Já agora, um desafio adicional, digamos assim, se quiseres partilhar aqui com as pessoas e depois com quem estiver a ver no YouTube, tocares uma musiquinha Está para bem, animar o coração das pessoas aqui neste momento isso. de. Eu tenho aqui a guitarra, eu tenho sempre a guitarra ao meu lado, principalmente à noite quando estou em casa. Oh. É uma coisa que eu gosto. Há os meus vizinhos que cá não gostam tanto, mas eles não se queixam muito, por isso eu deduzo que eles gostem. Música de graça, isto o português gosta. Exatamente, é verdade. É assim, eu sinto-me tentado a cantar uma música porque lá está, a minha prima irmã, não é? Que é como uma irmã para mim, teve um filho hoje. E eu, na altura, há uns anos atrás, compus esta música para ela. E é uma música, pronto, que eu acho que é bonita, é gira. E pá, Queres partilhar pronto, connosco? eu acho que é bonita, apesar de, lá está, conta uma história gira e pronto, espero que gostem. Chama-se Valsinha. Eu com fones no meu sei muito bem, peraí, deixa-me. É um bocado estranho. Assim acho que está melhor. Consegues ouvir bem? Sim, sim. Ok. Havia em seu torno um grande transtorno, ela era zarada. Era má na escolha, pior que zarolha, via mala coitada. Encantava-se rápido, coração volátil que tinha no peito. Mas para seu azar se acabava por dar a um homem sem jeito. Ai, ai, Maria, é preciso ter azar. Tens o coração com calo de tanto estalo que te fizeste apanhar. Ai, ai, Maria, não está aí à mão um homem que saiba tratar sem raiva o teu coração. Fulano era louco, Beltrano amava pouco, infelicidade na maré. Não se fala no outro, não tinha arcabouço, nem arredava o pé. Que mais arrastar, além de aceitar a presente situação? Diz-te no futuro, rir-te-ás do passado com satisfação. Ai, ai, Maria, é preciso ter azar. Tens o coração com calo de tanto estalo que te fizeste apanhar. Ai, ai, Maria, não está aí à mão o homem que saiba tratar sem raiva o teu coração. Ai, 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 ai. Ai, 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 Maria, é preciso ter azar. Tens o coração com calo de tanto estalo que te fizeste apanhar. Ai, ai, Maria, não está aí à mão o homem que saiba tratar sem raiva o teu coração. Ai, ai, Maria, não está aí à mão o homem que saiba tratar sem raiva o teu coração.
Muito obrigado. É irónico porque lá está. Eu compus isto numa altura da vida dela que ela estava com os azares amorosos, não é? Que é o chamado dedo podre, não é? Que se diz aqui no Norte, quando estás com o dedo podre. E é engraçado, não é? Que agora ela teve um filho, não é? Então eu senti uma certa nostalgia de lhe cantar esta música. E pronto, é uma música que eu tenho muito carinho e que possivelmente estará presente nos meus projetos futuros a solo. Olha, Isabel. E pronto, eu já vi aí mais nomes de alunos meus, mas agora vi ela a dizer olá e estou mais calado, é mais fácil. Sim, é uma das músicas que eu pronto, tenho algum gosto, deu-me gosto de fazer e gosto de cantar, acho que é gira. Mas não tem muito a ver com a maior parte das músicas que eu faço agora, mas é gira. Mas dá gosto de ouvir. E mais obrigado. uma vez, obrigado por partilhares connosco. Sendo eu assim, é que agradeço. Gostaria de agradecer a tua presença e a presença das pessoas que estiveram na live e daqueles que ainda nos vão ver no YouTube. E gostava de agradecer e desejar a todos um bom fim de semana. Por isso, mais uma vez, noite. Já agora, bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Tchau, pessoal.